A verdade chocante sobre o que acontece com suicidas após a morte. Bezerra de Menezes explica uma análise baseada nos ensinamentos espíritas transmitidos por Bezerra de Menezes. Poucas perguntas assombram tanto a humanidade quanto aquela que ninguém ousa fazer em voz alta. O que acontece do outro lado com aquele que decide encerrar a própria vida? Ao longo dos séculos, religiões, filosofias e tradições esotéricas tentaram responder a essa questão com diferentes graus de misericórdia ou condenação. Contudo, dentro do Espiritismo, especialmente na visão transmitida pelo médium Chico Xavier, atribuída ao espírito do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, essa resposta ganha contornos que surpreendem, perturbam e, ao mesmo tempo, confortam de maneira inesperada. Bezerra de Menezes é considerado, no universo espírita brasileiro, uma das inteligências espirituais mais elevadas e atuantes. Em vida, foi médico, político e homem de profunda fé, conhecido pela caridade extrema com que atendia os pobres no Rio de Janeiro do século XIX. Após sua morte física, em 1900, passou a ser reconhecido como um dos grandes mentores espirituais da doutrina kardecista no Brasil, orientando médiuns, curando enfermos e transmitindo ensinamentos que transbordaram os limites das casas espíritas para alcançar corações em todo o mundo. O tema do suicídio, dentro dessa perspectiva, não é tratado com o dedo em riste da condenação religiosa. Tampouco é romantizado ou minimizado. O que Bezerra de Menezes descreve é algo muito mais complexo, mais humano e, para muitos, muito mais chocante do que qualquer cenário de punição divina: a lei da continuidade da consciência. O que significa morrer? A premissa espírita, para compreender o que acontece com o suicida após a morte, é preciso primeiro entender o que o Espiritismo entende por morte. Ao contrário da visão materialista, que vê a morte como o fim absoluto da existência, o Espiritismo ensina que a morte é apenas uma transição, a desencarnação do espírito, que deixa o corpo físico, mas mantém intacta sua essência, sua memória e, acima de tudo, sua consciência. Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, já afirmava no Livro dos Espíritos, publicado em 1857, que o espírito sobrevive ao corpo e traz consigo todo o conjunto de suas experiências, sentimentos e, crucialmente, sua carga moral. Isso significa que a morte não apaga o sofrimento, não dissolve as angústias e não elimina as dívidas kármicas. O espírito que parte carregando um peso emocional levará esse peso para o plano seguinte. Bezerra de Menezes aprofundou esse entendimento em suas comunicações mediúnicas. Para ele, a morte é como trocar de roupa. O que estava debaixo da roupa permanece. E se o que estava debaixo era dor, desespero, mágoa ou confusão mental, isso não desaparece com o último suspiro físico. Pelo contrário, sem o amortecedor do corpo físico, essas emoções podem se tornar ainda mais intensas no plano espiritual imediato. Essa visão tem implicações profundas para a compreensão do suicídio. Se a morte não elimina a consciência, e se a consciência carrega consigo todo o conjunto das experiências acumuladas, então o ato de encerrar a vida física não encerra a experiência do sofrimento. Ele apenas muda o endereço onde esse sofrimento ocorre. E conforme relatam médiuns e estudiosos do Espiritismo, o novo endereço pode ser muito menos confortável do que a vida terrena que foi deixada para trás. A ruptura violenta do fio da vida. O Espiritismo não usa o termo suicídio de forma genérica, reconhecendo que há graus e circunstâncias muito distintos. Há aquele que se mata em pleno desespero emocional, consumido pela depressão ou por uma dor que não encontrou alívio. Há o que age sob o efeito de doenças mentais graves, sem plena consciência do que está fazendo. Há o que toma essa decisão após longa reflexão, acreditando estar resolvendo um problema.
E há ainda casos extremos de sacrifício nos quais a morte voluntária ocorre para salvar outro ser. Para Bezerra de Menezes, o que determina as consequências espirituais não é apenas o ato em si, mas o estado de consciência, a intenção e o contexto em que ele ocorre. Contudo, há um princípio que se aplica à maioria dos casos: a ruptura violenta e prematura do fio da vida. Segundo os ensinamentos transmitidos por esse espírito, cada ser humano chega ao mundo com um plano de existência, uma programação espiritual que inclui desafios, aprendizados e uma missão a cumprir. Esse plano tem uma duração prevista. Quando alguém encerra a própria vida antes desse prazo, não elimina a tarefa que havia para ser cumprida. Apenas abandona o veículo que serviria para realizá-la. A metáfora que Bezerra costuma usar, segundo relatos mediúnicos, é a do estudante que abandona a prova antes de terminá-la. Não ter respondido às questões não significa que a matéria deixou de existir. O estudante terá de voltar e encarar o mesmo conteúdo. E muitas vezes com o agravante de carregar a consciência da evasão anterior. Esse conceito de missão interrompida é central para entender por que, na perspectiva espírita, o suicídio não representa uma solução, mas uma postergação. A tarefa espiritual que motivou o nascimento daquela alma, naquela família, naquele tempo, com aquelas circunstâncias específicas, não é negociável. Ela existia por uma razão. E essa razão não desaparece porque o instrumento físico foi destruído. O despertar no plano espiritual, um choque de realidade. O momento imediatamente posterior ao suicídio, conforme descrito por Bezerra de Menezes em diversas comunicações mediúnicas, é profundamente desorientador. Diferentemente de uma morte natural, que em muitos casos é precedida de uma preparação gradual do espírito, visitas de entes queridos já desencarnados, sensações de leveza, uma espécie de desmame progressivo do corpo físico. O suicídio representa uma separação brusca e traumática. O espírito que se mata, na maior parte dos casos, desperta no plano espiritual em estado de confusão intensa. Muitos não percebem de imediato que estão mortos. Continuam vendo o ambiente físico, as pessoas ao redor, a dor que acreditavam ter encerrado, mas agora de um ângulo diferente, sem poder interagir. É como estar preso numa película transparente entre dois mundos, sem pertencer plenamente a nenhum deles. Esse estado recebe, na terminologia espírita, o nome de perturbação. Pode durar horas, dias ou até anos no tempo terrestre. Durante esse período, o espírito vive em uma espécie de limbo consciente, frequentemente acompanhado de todos os sentimentos que o levaram ao ato. A dor, o desespero, a sensação de abandono, o peso da culpa. Só que agora, sem o corpo, não há como agir sobre o mundo físico para resolver qualquer coisa. Bezerra de Menezes descreveu com rara profundidade esse estado em comunicações transmitidas a médiuns como Chico Xavier. Em uma delas, um espírito que havia se suicidado narrava a experiência de continuar sentindo a família chorando, mas ser completamente incapaz de se comunicar, de dar um sinal. Um isolamento absoluto, muito mais doloroso do que qualquer sofrimento físico que havia experimentado em vida. Além da desorientação inicial, há outro elemento que os relatos mediúnicos descrevem com frequência: a permanência das sensações físicas associadas ao método de morte. Isso ocorre porque, embora o corpo físico tenha morrido, o corpo espiritual, chamado no espiritismo de perispírito, ainda retém os padrões energéticos do trauma. Com o tempo e o tratamento espiritual adequado, esses padrões se dissolvem. Mas no período imediato após o suicídio, eles podem ser intensamente presentes. A lei da causa e efeito, sem punição, mas com consequências. Um ponto fundamental no ensinamento de Bezerra de Menezes é a distinção entre punição e consequência.
Deus, na visão espírita, não pune. Não existe um juiz divino que condena o suicida ao fogo eterno ou a um inferno sem saída. O que existe é a lei natural de causa e efeito, a mesma lei que faz a água molhar e o fogo queimar, aplicada ao plano espiritual. Quando um espírito encerra a própria vida, não é Deus quem lhe aplica uma sanção. É a própria lei do universo que apresenta as consequências naturais daquela escolha. E essas consequências, segundo Bezerra, são reais, duradouras e profundamente pedagógicas. Entre as consequências mais frequentemente descritas está o que os espíritas chamam de expiação consciente. O espírito, ao retomar a plena lucidez após o período de perturbação, revive em sua consciência cada momento de dor que causou a outros com seu ato. Não como tortura imposta de fora, mas como uma compreensão plena e inevitável do impacto de suas ações. Ele sente o que a mãe sentiu ao receber a notícia. Sente o que o filho vivenciou ao encontrar o corpo. Sente a cadeia de consequências que se propagou como ondas em um lago. Além disso, o espírito suicida frequentemente precisa acompanhar, de forma impotente e dolorosa, a vida das pessoas que amava, vendo seus sofrimentos, sem poder ampará-las, sem poder pedir perdão cara a cara. Isso não é condenação, é aprendizado. Mas é um aprendizado de uma intensidade que poucos conseguem imaginar. A distinção que Bezerra faz entre punição e consequência é teologicamente sofisticada e psicologicamente poderosa. Em um universo sem punição divina arbitrária, a responsabilidade é totalmente devolvida ao indivíduo. O sofrimento que se experimenta depois é exatamente proporcional e plenamente compreensível, o que o torna, de certa forma, mais difícil de suportar do que qualquer castigo externo. A diferença entre suicídio por loucura e por escolha consciente. Bezerra de Menezes foi um dos primeiros mentores espíritas a introduzir, de forma clara e sistemática, a distinção entre os diferentes tipos de suicídio e suas implicações espirituais. Essa distinção é central para evitar julgamentos simplistas e para compreender a misericórdia que permeia a lei divina. No caso daqueles que encerram a própria vida em razão de transtornos mentais graves, psicoses, esquizofrenia, depressão severa com comprometimento total da capacidade de discernimento, Bezerra ensina que a responsabilidade espiritual é significativamente atenuada. Nesses casos, o espírito é recebido no plano espiritual com cuidados especiais, como um doente que chegou a um hospital de emergência. Há tratamento, há acolhimento, há recuperação. Essa visão está em consonância com a medicina moderna, que reconhece que certas doenças mentais comprometem dramaticamente a capacidade de julgamento e de livre-arbítrio. Para Bezerra, o princípio espiritual é análogo. Onde não há plena liberdade de escolha, não pode haver plena responsabilidade pelas consequências. O mesmo princípio se aplica a crianças e adolescentes que, por ainda estarem em formação da consciência moral, agem sem plena compreensão das consequências de seus atos. A misericórdia divina, segundo Bezerra, é sempre proporcional ao grau de consciência do ato. Já nos casos em que a pessoa, em plena lucidez, decide encerrar a própria vida como uma fuga deliberada de responsabilidades, como uma forma de punir quem a amava, ou como uma recusa clara de enfrentar os desafios que a vida lhe apresentava, as consequências espirituais tendem a ser proporcionalmente mais intensas. Não porque Deus seja mais severo nesses casos, mas porque a consciência, que é o tribunal mais rigoroso que existe, sabe exatamente o que foi feito e por quê. O tempo no plano espiritual. Uma dimensão diferente do sofrimento. Um dos aspectos mais chocantes dos relatos transmitidos por Bezerra de Menezes diz respeito ao tempo. No plano espiritual,
a percepção temporal é radicalmente diferente da que conhecemos no mundo físico. O que para nós seriam dias ou semanas pode ser vivenciado como eras pelo espírito em perturbação. Isso significa que o sofrimento que o suicida esperava encerrar com a morte pode, paradoxalmente, se tornar ainda mais longo e intenso no plano imediato após o desencarne. A dor não desaparece, ela apenas muda de forma. E sem o conforto do corpo físico, sem o sono que interrompe o sofrimento, sem os pequenos prazeres que amenizam a vida terrena, a experiência da angústia espiritual pode ser avassaladora. No plano físico, por mais intensa que seja a dor emocional, há sempre intervalos. O sono chega, a fadiga embota os sentidos. O corpo tem mecanismos naturais de amortecimento do sofrimento psíquico. No plano espiritual, especialmente nas esferas mais densas onde os espíritos perturbados frequentam, esses mecanismos de alívio não existem da mesma forma. A consciência permanece em estado de vigília contínua, exposta integralmente ao que carrega. Bezerra, porém, sempre foi enfático em afirmar que esse sofrimento não é eterno. A lei espiritual não condena a alma ao tormento infinito. Há sempre a possibilidade de evolução, de aprendizado, de redenção. Mas o caminho de volta à paz pode ser longo, muito mais longo do que o suicida imaginava ao conceber sua saída como solução. Nas palavras atribuídas ao espírito de Bezerra de Menezes por diversos médiuns, aquele que foge do desafio não o elimina. Apenas adiou o encontro com ele e o próximo encontro será com o peso adicional da fuga anterior. Colônias espirituais. O tratamento dos suicidas no além. A visão espírita não é de abandono ou condenação. Um dos aspectos mais reconfortantes e, ao mesmo tempo, surpreendentes dessa doutrina é a descrição detalhada das chamadas colônias espirituais, organizações no plano espiritual dedicadas a acolher, tratar e reabilitar os espíritos que chegam em estado de sofrimento. Segundo relatos mediúnicos, os espíritos suicidas que chegam em estado de perturbação são recebidos por equipes de espíritos mais evoluídos, médicos, terapeutas, conselheiros espirituais, que trabalham para estabilizá-los emocionalmente antes que possam prosseguir em sua jornada de evolução. Isso inclui longos períodos de repouso espiritual, de revisão de vida e de preparação para os aprendizados futuros. Bezerra de Menezes, como médico em vida e médico no plano espiritual, é descrito como um dos coordenadores de trabalhos dessa natureza no Brasil espiritual. Inúmeros relatos mediúnicos descrevem o espírito de Bezerra intercedendo por suicidas, trabalhando para que despertem mais rapidamente de seu estado de perturbação e orientando familiares encarnados sobre como orar por seus entes queridos desencarnados de forma trágica. Essa intercessão não elimina o processo de aprendizado, mas pode suavizá-lo. A oração dos familiares, a energia do amor que ainda os une ao espírito desencarnado, funciona como uma espécie de âncora no oceano turbulento do plano espiritual. Ela não salva o espírito de suas consequências, mas oferece conforto real durante o processo. As colônias espirituais descritas nos relatos mediúnicos são lugares de grande beleza e de estrutura sofisticada. Hospitais, bibliotecas, jardins, centros de estudo. Não são prisões nem câmaras de tortura. São ambientes de cura, onde espíritos feridos recebem o cuidado de que precisam para se recuperar e continuar sua jornada. A reencarnação e o recomeço, a misericórdia que assusta. Talvez o elemento mais chocante e, paradoxalmente, mais misericordioso da perspectiva de Bezerra de Menezes sobre o suicídio seja o papel da reencarnação nesse processo. Segundo a doutrina espírita, o espírito não se limita a uma única vida física.
Ele reencarna diversas vezes ao longo de sua jornada evolutiva e continuará a fazer isso até atingir o grau de perfeição que o liberte definitivamente do ciclo de mortes e renascimentos. Para o suicida, isso significa que a tarefa não cumprida nesta vida precisará ser retomada em uma existência futura. E aqui está o que muitos chamam de a parte que assusta. Segundo Bezerra, o espírito que se matou para fugir de uma situação dolorosa tende a reencarnar em condições semelhantes ou até mais desafiadoras, porque o aprendizado que foi evitado precisa ser processado de alguma forma. Isso não é punição. É a mecânica natural da evolução espiritual. Da mesma forma que uma criança que faltou à escola ainda precisará aprender aquela lição, seja como for. Mas o contexto agora será mais difícil, porque haverá também o peso das memórias subconscientes da vida anterior, que muitas vezes se manifestam como medos inexplicáveis, angústias sem causa aparente ou uma sensação crônica de que a vida é insuportável, justamente as sensações que precisam ser trabalhadas e superadas. Bezerra de Menezes foi sempre muito cuidadoso ao apresentar esses ensinamentos, não como forma de assustar ou culpabilizar, mas como convite à reflexão. A mensagem central é: a fuga não resolve. O que precisa ser aprendido, será aprendido. A única questão é se o aprendizado acontecerá com graça ou com resistência. A perspectiva da reencarnação também oferece uma face reconfortante para as famílias que perderam entes queridos pelo suicídio. Se o espírito não está perdido para sempre, se a jornada continua, se há sempre a possibilidade de um novo começo, então a dor da perda, por mais devastadora que seja, não é a palavra final. O que os espíritos suicidas dizem? Depois, relatos que arrepiam algumas das comunicações mediúnicas mais impactantes da literatura espírita brasileira são justamente aquelas em que espíritos que se suicidaram descrevem, em primeira pessoa, o que encontraram depois da morte. Obras como Nosso Lar, Os Mensageiros e dezenas de psicografias de Chico Xavier contêm testemunhos que confrontam radicalmente a ideia de que a morte resolve o problema do sofrimento. Um dos relatos mais citados é o de uma mulher jovem que se matou após uma decepção amorosa. Do outro lado, ela descreveu acordar num ambiente escuro, sem entender o que havia acontecido, sentindo o mesmo peso no coração que a havia matado. Demorou um longo período até que espíritos auxiliares conseguissem alcançá-la e fazer com que compreendesse sua situação. O homem pelo qual havia se matado havia seguido sua vida, e ela havia de assistir a tudo isso de longe, consciente de cada detalhe, sem poder agir. Outro relato descrevia um homem que se matou para fugir de dívidas financeiras. No plano espiritual, ele continuava sentindo o peso das dívidas, não as materiais, que evidentemente não o seguiram, mas as morais, a vergonha diante de seus credores, o sofrimento que impôs à família, a sensação de ter abandonado o barco no meio da tempestade. Ele afirmava que, se soubesse o que o esperava, teria encontrado qualquer outra saída. Esses relatos, independentemente da crença ou incredulidade de quem os lê, carregam uma mensagem consistente. A morte não apaga a consciência. E é a consciência, não um juiz externo, o maior e mais rigoroso tribunal que o ser humano jamais enfrentará. O que impressiona nesses relatos não é o horror que descrevem, mas a compreensão que revelam. Os espíritos que falam depois do suicídio, em sua maioria, reconhecem com uma clareza que a vida física raramente permite o encadeamento de escolhas e consequências que os levou onde chegaram. E essa clareza, dolorosa como é, representa o primeiro passo para o caminho de volta. Bezerra de Menezes e a compaixão,
como resposta ao desespero. Um aspecto frequentemente esquecido nas discussões sobre os ensinamentos de Bezerra de Menezes é a profundidade de sua compaixão. Ele não era um teólogo frio construindo doutrinas abstratas. Era um médico que havia vivido entre os mais pobres, que havia dormido nas ruas do Rio de Janeiro para estar ao lado de seus pacientes miseráveis, que havia distribuído seu próprio dinheiro, sua roupa e seu tempo com uma generosidade que até seus contemporâneos consideravam excessiva. Quando Bezerra fala sobre suicídio, fala com a voz de quem conheceu o desespero humano de perto. Fala com a autoridade de quem sentou ao lado de pessoas em colapso e olhou nos olhos de quem havia desistido de tudo. E sua mensagem, em essência, nunca é condenação. É um convite urgente a não desistir. A verdade chocante que o título deste texto promete não é um cenário de terror sobrenatural. É algo mais perturbador e mais humano do que isso. A verdade de que somos responsáveis por nossa consciência e que essa consciência não se apaga com a morte física. A verdade de que o sofrimento que buscamos encerrar pode nos acompanhar por muito mais tempo do que imaginávamos. E a verdade, igualmente poderosa, de que nunca estamos sozinhos, que há sempre auxílio disponível, tanto no plano físico quanto no espiritual, para quem tiver a coragem de pedi-lo. Bezerra de Menezes, em vida e após ela, dedicou sua existência a ser um canal desse auxílio. E sua mensagem final sobre o suicídio pode ser resumida em uma só ideia. A vida, por mais pesada que esteja, é sempre mais curável do que parece. E do outro lado, a conta do que foi deixado para trás continua aberta, esperando o momento em que o espírito, com toda a compreensão acumulada, terá a coragem e a sabedoria de fechá-la com amor. Conclusão. Uma verdade que liberta ao assustar. A abordagem de Bezerra de Menezes ao tema do suicídio é desconcertante para quem a encontra pela primeira vez. Ela não oferece o conforto fácil da absolvição automática, nem o horror paralisante da condenação eterna. Ela oferece algo muito mais difícil de digerir, a responsabilidade plena da consciência imortal. Segundo essa visão, morrer não é uma saída. É uma mudança de cenário, com todo o mesmo elenco emocional. O suicida que esperava o silêncio pode encontrar, ao menos inicialmente, um eco amplificado de suas próprias angústias. O que esperava a paz pode se deparar com a necessidade de processar, de entender, de crescer, sem o filtro do corpo físico para suavizar o processo. Mas a mesma lei que produz essas consequências é a lei que garante que elas não são eternas, que há cura, que há evolução, que há um momento, em algum ponto da jornada infinita do espírito, em que até o peso mais pesado se torna leveza. O ensinamento de Bezerra de Menezes sobre o suicídio é, em sua essência, um ensinamento sobre a seriedade da vida. Cada existência importa, cada desafio tem sentido, cada dor que parece insuportável carrega dentro de si a semente de uma transformação que transcende esta vida e ecoa por toda a eternidade. E se há uma mensagem que esse espírito médico, caridoso e profundamente humano, deixou para nós, ela pode ser dita assim: você não está sozinho. A dor que sente é vista, o sofrimento que carrega é conhecido, e a ajuda que precisa está mais perto do que você imagina, se você tiver a coragem de continuar aqui para encontrá-la. Esta é a verdade chocante que Bezerra de Menezes nos apresenta. Não uma sentença de horror sem fim, mas um convite radical à coragem de viver. Se você está passando por momentos de sofrimento intenso, o CVV, Centro de Valorização da Vida, atende 24 horas pelo telefone 188 ou pelo site cvv.org.br. Você não está sozinho.